astúcia. Eu me lembro da primeira vez que essa palavra me chamou a atenção. Foi quando a professora Maristela, do primeiro ano, a pronunciou em um ditado. Ela sempre fazia esses ditados super desafiadores, de 100, 150 palavras, e eu amava. Quando criança eu sempre fui sabichona, curiosa, boa aluna. Quando ela falou astúcia, a sala enlouqueceu. Era a palavra mais difícil que a gente tinha escutado. Astúcia é com 2 S's, professora? Ou é com C cedilha? Eu fiquei intrigada com o significado de astúcia, que eu volta e meia ouvia no Chapolin Colorado, mas eu não sabia o que era. O que é astúcia, professora? Aline, astúcia é uma coisa que vocês têm de sobra. E a senhora já sabe da regra do ditado. Não sabe o significado, anota e vai procurar no dicionário depois. Eu não lembro se eu fui procurar ou não o que significava astúcia, mas essa palavra ganhou a minha simpatia desde então. E hoje, olhando para trás, eu vejo que eu era realmente uma criança muito astuta. Eu era dessas meninas que comandava as brincadeiras, que mobilizava as crianças do bairro, que fazia uma escolinha no quintal da minha casa, porque não tinha equipamento público de lazer perto. Eu liderava a fuga dos meus primos do castigo, porque eu achava injusta a condenação da minha tia. Eu comprava chocolate para revender, para financiar as nossas brincadeiras. Entre tantas outras coisas, naquele tempo, eu tinha certeza que eu ia fazer algo muito grande da minha vida. Mas eu cresci numa família pobre, fruto de uma relação interracial. Então eu fui, durante muito tempo, a única pessoa negra na minha família branca. Então a minha coragem não foi o suficiente para impedir o processo de silenciamento. O silenciamento que vinha na forma de racismo recreativo, no olhar de menosprezo, naquelas frases que demonstravam a minha inadequação. Aline, bota esse pregador no nariz para ver se afina. Nossa, que cabelo ruim, vai prender esse cabelo? Menina, cruza as pernas, tenha modos. Você é a neguinha da família mesmo. Você nunca vai ser a preferida porque você é filha da empregada. E aí eu fui minguando, me encolhendo, até que eu comecei a duvidar de tudo que eu acreditava sobre mim, e foi aí também que o meu poder começou a ser podado. Quando uma menina ou uma mulher ousa ocupar o seu próprio corpo por inteiro, a sociedade se apavora. E até a gente se assusta. E desde pequena a gente já sabe também, né? Se a gente fala com firmeza, a gente é arrogante. Se a gente brilha demais, a gente incomoda. E mesmo assim, com todos esses rótulos, algo em nós insiste. E eu insisti, filha de algum que eu sou, teimosa igual ferro. Eu fui trilhando a minha jornada e virei cientista social, pedagoga, professora. Quando a pandemia veio, eu estava há 1 ano desempregada. E 2 dias antes do lockdown, eu realizei o meu maior sonho. Eu me tornei professora da rede pública de ensino. E foi no momento mais oportuno. A minha família estava passando por muita dificuldade financeira, morando em um lugar de um cômodo. Eu consegui ajudá-los a sair dessa situação. E eu também consegui driblar aquele
sentimento imediatista de: "Meu Deus, como eu vou pagar as minhas contas no próximo mês? Como que eu vou pagar o meu aluguel?". Acessar direitos econômicos transformou a minha vida. Foi a primeira vez que eu consegui pensar a longo prazo, eu consegui sonhar. E aí eu decidi que eu queria ajudar para que outras mulheres negras sentissem aquilo que eu estava sentindo. Essa altura já era julho de 2020, a pandemia começando seu auge. Eu estava fazendo muita campanha de arrecadação coletiva para apoiar as pessoas que estavam no meu entorno. E aí a brincadeira era que eu era a maior vaqueira do Brasil de tanta vaquinha que eu fazia. Só que eu fiquei com vergonha uma hora de pedir dinheiro para as pessoas todos os dias. E aí eu pensei: bom, vou sistematizar essa bagunça então. Se 20 amigos se comprometerem a doar R$ 20 por mês, todo mês durante um ano, eu tenho R$ 400 para apoiar a iniciativa de alguma mulher negra. Só que, para minha surpresa, em 5 dias eram 60 doadores e em 3 meses quase 300 doadores. E aí nasce o Fundo Aguibara, que é o primeiro fundo de mulheres negras do Brasil, e o resto é história. À frente do Aguibara, eu fiz treinamento em Harvard, eu ganhei muitos prêmios do Aguibara também. Eu rodei o mundo. Eu acessei lugares que a menina lá do quintal jamais pensou em acessar. Mas por dentro, sabe como eu me sentia? Como uma peça fora do jogo. Como se a qualquer momento alguém pudesse descobrir que eu não devia estar ali. A síndrome da impostora, ela não é só um sentimento. Ela é parte de um sistema que faz a gente duvidar de tudo, mesmo quando a gente está vivendo o que a gente sempre sonhou. E foi nesse ponto que eu percebi: ou eu me reprogramava, ou eu colocaria tudo a perder. E a vida é uma só, e eu já tinha passado dos 30, então quando eu teria uma nova chance? Se eu não acessasse de vez, de verdade, o meu poder, eu colocaria em risco a Aguibara, que é o meu projeto de vida, o compromisso com o sonho de tantas mulheres negras. Então não era só sobre mim, era sobre nós. E aí eu comecei a ouvir um chamado dentro de mim, um sussurro que me dizia: Aline, você já é o que você está tentando se tornar. E aí eu me lembrei daquela palavra, astúcia, astúcia. E dessa vez eu fui ao dicionário. Astúcia, do latim astus, que é habilidade, esperteza, não da enganação, como dizem, mas da sagacidade. Astuta. Eu quero ser astuta. Eu sempre fui astuta. E foi assim que eu comecei a fazer nascer em mim a síndrome da astuta, que é a arte de agir como se eu já fosse, até ser. Ou a arte de lembrar, de tomar posse de mim mesma. E aí eu comecei a entrar em sala cheia de gente muito importante, fingindo que era o meu lugar comum. E eu fui ficando, fui observando, fui me encolhendo menos, fui desabrochando mais, até o dia que eu não estava mais fingindo, eu era, eu sou. Mas é óbvio que nada é tão simples quanto parece, não é mesmo? Isso é um processo, mas eu vou dividir um pouco com vocês os passos dessa minha jornada em direção à astúcia. Eu entendi que autoconhecimento é uma grande fonte de poder. Para mim foi a maior.
Então a primeira coisa que eu fiz foi me conhecer, de verdade e sem máscaras. E eu fiz muita terapia para isso e até hoje faço. Eu comecei a ouvir mais o meu silêncio. Eu comecei a meditar, a rezar, a conversar com o que é maior do que eu, com o meu ori, né, que é a minha cabeça. E comecei também a listar as minhas conquistas e as minhas habilidades mais poderosas. E uma vez com essa lista na memória, quando os pensamentos sabotadores vinham e ainda vêm, eu tento trazer para o racional, né? Então, driblar a emoção. E é muito difícil, gente, porque eu sou peixes com câncer. Então, imaginem só. Mas eu tento me recordar da lista e de tudo o que me fez chegar até aqui. E fico repetindo esse mantra: traga para o racional. Traga para o racional. Tipo uma reprogramação mental. Eu comecei a fomentar a minha curiosidade por assuntos aleatórios. Então, economia, plantas, moda, geopolítica. Porque astúcia é repertório. Eu comecei a decodificar também os ambientes em que eu queria entrar e a entender o que me dava gatilho ali. A entender os códigos, os gestos, aquelas regras que não são ditas, porque astúcia também é linguagem. Eu me lembro da primeira vez que eu fui a uma conferência de mulheres executivas do mercado financeiro, já com a Aguibara. E aí, antes de ir, eu pensei, como se vestem as executivas? E aí bom, social. Social. É calça e blazer. Vou de preto para não errar. E aí, qual não foi a minha surpresa quando, no evento, eu percebi que eu estava vestida como as pessoas da produção, e sendo uma mulher negra, obviamente, eu fui confundida. Eu comecei a me esforçar para me amar por inteiro, para abraçar as minhas inseguranças, para ser mais generosa comigo. E o candomblé me ajudou muito nisso, porque na nossa religião, os orixás, eles não são puros e coerentes o tempo todo. Eles têm suas complexidades, as suas sombras. Isso me ajudou a entender as minhas próprias complexidades. E eu também entendi que ninguém é bom em tudo. E não precisa ser. Aliás, quem não está um pouco inseguro nesse mundo que a gente vive hoje é porque tem alguma coisa de errado que não está certo, né? E eu passei a me perguntar também, como se sentiria um homem no meu lugar? Observem como se comportam os astutos. Mimetize, se inspire, mas crie o seu próprio jeito de ser astuta. Porque a astúcia não é um molde pronto, é um mapa. E você desenha o seu de acordo com a sua história também. E um último ponto, mulheres. Não sejam humildes o tempo todo. A humildade muitas vezes é uma ferramenta de subalternização. Então entendam com quem e como usar. E por que eu venho aqui hoje fazer esse chamado para mulheres? Porque esse mundo que a gente vive, essa sociedade que está em colapso, exaurida, ela foi construída numa lógica predatória de guerra, de descarte, de desigualdade. Não foi imaginada por nós mulheres, eu tenho certeza disso. Essa lógica tem gênero e tem cor. Então eu venho convocar vocês, mulheres, para assumirem o próprio poder que existe em vocês. Porque a mudança que a gente precisa, ela vai exigir uma nova matriz ética, uma ética feminina,
uma ética coletiva de cuidado, que não seja centrada apenas nos seres humanos, mas em tudo que vive. Quando uma mulher acessa o próprio poder, ela não sobe sozinha. Ela planta, ela rega e ela vai cuidar do terreno onde outras pessoas vão poder brotar. Eu costumo dizer que a revolução que a gente precisa não está em ocupar tronos antigos, mas sim em criar novas lógicas de existir, de decidir, de pertencer. Então, as perguntas que eu deixo para vocês hoje são: qual que é a astúcia que você precisa cultivar para acessar esse poder que já existe em você? Do que você precisa se lembrar? E se você já for o que você está tentando se tornar? Hoje, eu não vim aqui só para contar a minha história. Eu vim aqui para te lembrar da sua. Axé, muito obrigada.